Olá, muito boa noite. Está no ar a partir de agora mais um programa Bom Dia Entrevista. O Bom Dia Entrevista de hoje recebe o novo padre que fará a direção da Catedral São José, a Igreja de São José, uma das mais importantes aqui de Erechim, Clair Favreto. Bom, seja bem-vindo, padre, boa noite. É um prazer estar recebendo o senhor aqui na TV Bom Dia. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que nos acompanham nesse momento. É um prazer estar aqui neste momento. Padre, o senhor tem uma longa biografia na sua história na igreja, esteve na Itália, onde o senhor também trabalhou lá, me falava que o senhor é natural aqui de Ponte Preta, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco, recentemente o senhor também esteve aí, vem lá da reitoria do Seminário São José, que forma estudantes de filosofia e teologia para a Diocese de Erechim Passo Fundo. Queria que o senhor falasse um pouco da sua história, para que a comunidade possa conhecer um pouco do senhor aí que vem à frente dessa igreja que é tão importante aqui para essa comunidade. Leandro, eu nasci em Jacutinga, hoje é Ponte Preta, ali em Coxilha Seca, mas a minha família, quando eu estava fazendo teologia, se mudou para Farroupilha, desde 92 que eles moram lá. E eu continuei por aqui como estudante e seminarista, e como eu conhecia mais a região, acabei optando por continuar aqui na nossa diocese. E fui ordenado, então, no início de 95, na Igreja Matriz lá de Campinas do Sul, onde pertence a minha comunidade, e fui trabalhar em Getúlio Vargas. Mas 6 meses depois o bispo já me pediu para eu trabalhar em Viamão na formação, e aí mudou completamente a minha vida, porque apareceu a oportunidade de estudar enquanto estava lá. Daí eu fiz o mestrado na PUC, e automaticamente eu já fui para trabalhar na faculdade em Passo Fundo como professor de teologia e assumi a formação dos seminaristas. Nesse primeiro período, então, entre a filosofia em Viamão, onde eu trabalhei 2 anos e meio, mais 8 em Passo Fundo, já foi um bom tempo. Aí eu trabalhei em Erechim, aí na Cúria Diocesana, coordenando esse trabalho todo da liturgia, na elaboração dos folhetos de liturgia, de missa, as celebrações dos nossos ministros nas comunidades, o jornal, enfim, os trabalhos que envolvem ali a parte mais pastoral da nossa diocese. E aí apareceu a oportunidade de continuar os estudos, e aí eu fui para a Itália. Então morei numa paróquia da diocese de Treviso, que pertence à província de Veneza, e eu estudava em Pádua. E aí eu fiz o doutorado, então, na área da teologia, com a especialização na liturgia, que é aquela toda que envolve o rito, que envolve a simbologia, enfim, aquilo que a gente celebra na nossa vida. Padre, durante a sua missa de celebração de chegada aqui à Igreja de São José, o senhor falava que em 1984, quando passava na frente da catedral, ficava imaginando como seria administrar uma igreja de tamanha importância como a Catedral São José para uma comunidade. É uma igreja central, a gente sempre fala que é uma igreja de todos, né? Porque quem passa sempre chega ali, mesmo que não seja morador da região central. E como é que foi para o senhor receber essa missão de agora sair lá do seminário, dessa questão de estudos e tal, e vir novamente assumir a frente de uma igreja? Pois é, esse de certa forma é um fato pitoresco, mas que diz muito para a minha vida, porque quando eu trabalhava no Sonda Supermercados, ou depois na HM, na época da antiga HM, e por fim trabalhei também no Correio, eu passava sempre por ali de manhã cedo. E sabe que hoje de manhã, celebrando a missa das 7h30, eu me recordei disso. Esse povo que estava ali, de certa forma, eu vivi aquilo que eles estavam vivendo, isto é, passar e antes de ir para o trabalho, ter um momento de oração, e no caso aqui hoje de manhã a missa, que é muito mais, né? Então isso marcou bastante a minha vida, mas eu realmente não imaginava. A catedral sempre, tu cria quase que um mistério em torno disso, né? E hoje estar na frente da catedral realmente é um desafio enorme nesse momento. Bom, e como é que o senhor recebeu o pedido do Dom Admir? Assim, como é que foi? O senhor foi surpreendido? Já esperava vou retornar para Erechim depois de um bom tempo de Passo Fundo? Pois é, Leandro. O padre sempre gostaria de trabalhar numa paróquia, porque ali tem o povo. E eu, nos meus 27 anos de padre, eu sempre trabalhei praticamente na formação. Foram 18 anos. O tempo que eu trabalhei com o povo foi quando eu era vigário e estava estudando. Então, quer dizer, não tinha o tempo integral para a atividade pastoral. Então, eu sempre imaginava que o bispo, uma hora dessas, me daria uma paróquia, mas nunca imaginava a catedral. Até porque tem toda como é que eu vou dizer, um suporte por trás que é muito maior, o desafio é maior, porque é
a própria palavra diz, ali está a cátedra do bispo, quer dizer, então eu tenho uma relação muito, muito próxima com ele, é ele que usa a cadeira principal daquela igreja, e eu estou ali como o guardião, em alguns lugares chamam o cura da catedral, né? Então, realmente, o desafio é muito maior, até pela complexidade que é a catedral. Então, tem os vigários também que ajudam, e o fato de estar no centro também é toda uma realidade completamente diferente de uma outra igreja que está, por exemplo, num bairro. Pois é, eu ia falar exatamente disso. O senhor, mais uma vez relembrando seu currículo, esteve em vários lugares, inclusive na Itália, mas essa é um dos maiores desafios da sua vida profissional? Olha, ser professor de teologia já é um desafio enorme. Ser reitor, formador da teologia, mais ainda, porque você está ali formando futuros padres. Eu recordo, quando estava na Itália, Dom José veio me visitar, isso há 7 anos atrás, e ele disse: estou pensando em você voltar a trabalhar na formação. Eu disse: mas eu já dei minha parte, já foram 11 anos, não, eu preciso de você lá. Depois, uma senhora, eu partilhei um pouco essa inquietude que veio dentro de mim, e uma senhora disse: quantos seminaristas você tem? Ela me disse, eu disse 7 seminaristas. Ela me disse: você tem 7 paróquias. E aí fui me dando conta, sabe, que o povo do formador são os próprios seminaristas, e ali ele está formando realmente padres que vão atuar em muitas paróquias, muitas funções na diocese. E aí eu fui compreendendo também a grandeza e a responsabilidade que é ser o reitor, ser o formador dos futuros seminaristas. Então, ali, me parece, eu tinha uma função quase indigna daquilo que eu sou. Agora, tem uma outra responsabilidade que, de certa forma, ela é completamente diferente daquilo que eu fazia, que é o acompanhamento sistemático e diário da formação e do dia a dia dos nossos seminaristas. Agora eu vou atender um povo. Tanto queria um povo, agora eu tenho um povo. Talvez não nessa grandeza, mas quando o bispo nos escolhe é porque de repente vê algumas qualidades, né? E ali a gente procura então dessa forma responder aquilo que o bispo quer, que é o nosso Pai maior, e também aquilo que Deus quer de cada um de nós. Então, a gente, quando fica padre, se coloca completamente à disposição da igreja, do evangelho, e aí, onde for necessário, a gente vai. Então, é um pouco nesse sentido que eu venho completamente assim, colocado à disposição das necessidades que são exigidas próprias de uma paróquia e de um acompanhamento pastoral. Padre, onde a gente chegou no final da nossa entrevista, vamos falar um pouco sobre o futuro. Qual o seu desejo para o futuro da igreja? É sempre delicado, porque a igreja tem as suas dimensões, as suas estruturas que são perenes, por exemplo, o evangelho, a tradição, essa não muda. O que muda são os contextos que a gente vive, os tempos culturais que eles vão mudando frequentemente, e aí a gente precisa ir adaptando esta mensagem, esta palavra de Deus, conforme os tempos e as necessidades que são colocadas. Por exemplo, agora é tempo de pandemia, ainda as igrejas por um tempo passaram fechadas, ali se estabelece um desafio enorme, como evangelizar o povo, como chegar até o povo sabendo que a igreja está fechada, que é o lugar maior, digamos assim, do encontro da comunidade, porque ali ela celebra a sua liturgia, os seus sacramentos, e ali também tem a oportunidade de fazer um processo de evangelização. Então a igreja dessa forma encontra outros modos. Então a igreja vai se adaptando conforme as necessidades, e eu venho assim muito próximo do bispo e dos meus colegas. Eu não venho imaginando coisas que eu vou fazer de modo muito pessoal. Isso não. Tem um conselho na paróquia econômico e um conselho pastoral. Então, em primeiro lugar, eu vou trabalhar com eles, e ali envolve todas as dimensões, todas as pastorais que tem uma igreja. Depois tem todas as orientações diocesanas, portanto, do bispo, e em conjunto com o meu clero, principalmente o da área de Erechim, envolvendo as outras paróquias que estão localizadas aqui dentro da cidade.
Muito bem, padre, estamos chegando ao fim dessa entrevista. Eu quero agradecer a sua participação, a sua disponibilidade em estar conversando com a comunidade Erechim do Alto Uruguai através do Grupo Bom Dia, e deixamos sempre as portas abertas para o senhor, para as suas equipes, para todos os seus colegas, para que possam vir aqui se dirigir também através dos nossos veículos para a comunidade. Muito obrigado. Obrigado, Leandro. Obrigado a quem nos acompanhou. Eu estou sempre aberto. Quando tem algum tema que gostaria de repente de aprofundar ou alguma situação que acontecer, estou aberto para a gente dialogar e ter uma aproximação cada vez mais de cada um e de cada uma de vocês. Um grande abraço a todos. Muito bem, você pode rever essa entrevista no nosso site tvbomdia.com. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.